reverenciando o patriotismo, o desprendimento daqueles que colocaram acima da própria vida o dever cívico, o presidente Vargas depositou uma coroa de flores junto ao mausoléu dos heróis que tombaram em defesa da legalidade em 1935. Em seguida, foi feita a chamada nominal dos mortos, enquanto a banda de música do Exército executava em surdina o hino nacional. No coreto armado estavam ainda presentes, além do presidente Vargas, o vice-presidente da República, Sr. Café Filho, o cardeal Cadiano de Rosário, Argentina, Dom Jaime de Parros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, ministros de Estado e outras autoridades civis e militares. Usaram da palavra representantes das Forças Armadas, General Coelho dos Reis, pelo Exército, Almirante Gerson de Macedo Soares, pela Marinha, e Brigadeiro Álvaro Exer, pela Aeronáutica. Os heróis de 35 foram ainda homenageados pelos Dragões da Independência, que executaram o toque da eterna saudade. Terminada a cerimônia, retira-se o presidente Getúlio Vargas. Convidamos todos os presentes, civis e militares, a ocupar seus lugares no dispositivo para a solenidade em homenagem às vítimas da intentona comunista de novembro de 1935. A presente cerimônia tem por finalidade reverenciar a memória das vítimas da intentona comunista de novembro de 1935. Homenagear aqueles que deram suas vidas honrando o compromisso assumido em defesa da liberdade da nação brasileira. E exaltar a bravura e o patriotismo desses heróis, que marcaram o início da luta permanente das Forças Armadas em defesa da nação brasileira contra ideologias totalitárias. Convidamos todos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, música do maestro Francisco Manuel da Silva e poema do professor Joaquim Osório Duque Estrada. Na manhã de 27 de novembro, com a presença do presidente Castelo Branco e altas autoridades civis e militares, realiza-se no cemitério São João Batista a solenidade cívica promovida pelas Forças Armadas em homenagem às vítimas da insurreição comunista de 35. Tendo ao lado os ministros militares, o presidente da República coloca uma palma de flores junto ao túmulo daqueles que tombaram no cumprimento do dever em defesa dos ideais de liberdade. Com a presença do presidente da República, realiza-se na Praça General Tibúrcio Praia Vermelha a tocante cerimônia em que as Forças Armadas reverenciam a memória das vítimas da intentona comunista de 1935. Comemorando mais o aniversário da intentona comunista de 35, as Forças Armadas se congregam em torno do monumento aos que tombaram no sinistro atentado. O presidente Médici, chefe supremo das Três Armas, ministros de Estado e altas autoridades estão presentes ao ato evocativo que relembra os heróis mortos em defesa da democracia.
Fala durante a cerimônia o contra-almirante Ernesto de Mourão Sá. Estamos aqui reunidos para levar a Deus as nossas preces por estes nossos irmãos. E recordamos-nos das palavras da Sagrada Escritura, que nos diz: a vida dos justos está na mão de Deus e nada poderá atormentar-nos. Aqueles que tombaram em sacrifício a liberdade e as instituições jurídicas e sociais do povo brasileiro são homenageados pelo presidente Geisel. Flores para eles, os que morreram na trágica cilada comunista de 35, outra forma de tirania que repugna ao espírito e à sensibilidade da nação. O presidente cumprimenta alguns dos descendentes da gloriosa jornada. E que Deus os guarde como heróis do humanismo e da civilização cristã. Ao seguir, o excelentíssimo senhor general de exército, Luiz Cesário da Silveira Filho, comandante militar do leste, acompanhado do excelentíssimo senhor general de exército Paulo César de Castro, chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa, do excelentíssimo general de exército Ivan de Mendonça Bastos, neto do tenente-coronel Misael de Mendonça, e da senhora Irma Paladino, filha do capitão Danilo Paladini, farão a posição de uma coroa de flores junto ao mausoléu, onde repousam na eternidade aqueles que foram imolados em prol dos ideais de liberdade da nação brasileira no dia 27 de novembro de 1935. Será executado o toque de silêncio, ocasião em que os militares presentes prestarão a continência individual.
As mais altas autoridades presentes cumprimentarão os familiares dos heróis tombados em novembro de 1935. Leitura do boletim especial alusivo à data. Em meio ao desdobramento de uma crise econômica mundial sem precedentes, com graves reflexos e consequências internas, demos uma prova incontestável de nossa maturidade política com a realização das eleições de 15 de novembro em clima de paz, de ordem e de tranquilidade. Com a mente aberta e com o espírito desarmado de ressentimentos e ódios, e principalmente sem o objetivo de reabrir feridas já cicatrizadas sobre fatos que marcaram a história do nosso país, nos reunimos hoje, de forma solene, para reverenciar a memória dos heróis da pátria, que 72 anos atrás tombaram no triste e sangrento episódio da intentona comunista de 1935. No estágio de evolução política em que se encontra o nosso país, já não há mais espaço para que um episódio tão triste e lamentável volte a acontecer. Entretanto, em respeito à memória dos que tombaram no cumprimento do dever e que hoje homenageamos, devemos alertar as gerações atuais e futuras da nossa força terrestre sobre os perigos que podem advir da presença nociva de ideologias políticas nos quartéis. Neste momento solene, rogamos a Deus que proteja e ilumine nossos heróis do passado e toda a nação brasileira, permitindo que a conciliação esteja presente em cada momento da vida nacional, com os olhos voltados para o futuro, buscando a consolidação dos valores deixados pelos exemplos do nosso maior soldado, o pacificador Duque de Caxias. Que cada brasileiro tenha coragem, força e fé para trabalhar e lutar por um Brasil cada vez mais acima de tudo. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007. Assina o General de Exército Luiz Cesário da Silveira Filho, Comandante Militar do Leste, e General de Exército Paulo César de Castro, Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa. Em homenagem aos heróis que tombaram em 1935 de maneira tão dignificante, contribuindo para a manutenção dos elevados anseios de liberdade do povo brasileiro, será procedida a sua chamada. Tenente Coronel Misael de Mendonça. Majores Armando de Souza Melo, João Ribeiro Pinheiro. Capitães Geraldo de Oliveira, Danilo Paladini, Benedito Lopes Bragança, Primeiro Tenente José Sampaio Xavier, Segundo Tenente Laudo Leão de Santa Rosa. A banda de clarins do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, Regimento Andrade Neves, executará o toque de vitória, simbolizando a eterna prevalência dos ideais dos militares imolados 72 anos atrás. Clarim, toque vitória.
Está encerrada a presente cerimônia. O comandante militar do Leste agradece a todos que com suas presenças prestigiaram este pleito em homenagem aos heróis tombados em 1935.